Tá dando para escutar de boa, né? Beleza. Então, eu vou começar com essa frase que faz parte do livro I Ching, que é conhecido muito entre nós como um oráculo, né? Mas na realidade é um livro de filosofia chinesa que nos ensina muito em relação à água. Então ele fala, à medida que um perigo se repete, o homem tende a se acostumar a ele. A água dá o exemplo da conduta correta nessas condições. Prossegue fluindo e vai preenchendo as depressões que encontra. Não vacila ante nenhuma passagem perigosa. Não retrocede ante nenhuma queda. E nada faz perder sua natureza essencial. Ela permanece fiel a si mesma em todas as circunstâncias. Então, essa palestra de hoje, ela pretende dar início a essa noção de circunstância, que é um termo que a gente escolheu. A gente fica brincando, falando teoria da circunstância. Mas, na realidade, a circunstância é uma subdivisão da bacia hidrográfica numa dimensão que a gente é capaz de perceber com o próprio corpo. Então, eu espero que até o final dessa apresentação esse conceito esteja assim, claro, e ele é muito, muito importante para o desenvolvimento do trabalho que a gente, assim, da abordagem que a gente vai dar para o curso. Então, se vocês vão me permitir, eu vou ler em nome assim da clareza e do tempo. Então, minha apresentação parte de um trecho do I Ching, também chamado Livro das Mutações, mais conhecido no Ocidente como o oráculo do que como um tratado de filosofia. Bom, mas o que um livro chinês, surgido há cerca de 3.000 anos, tem a ver com as águas urbanas? Muita gente poderia achar essa conversa de oráculo uma enorme picaretagem, assim, padrão New Age. Mas eu peço a paciência de vocês, pois não se trata disso. Ou melhor, não importa que o I Ching tenha adquirido esse caráter místico e exótico. Como veremos a seguir, o que interessa aí são aspectos intrínsecos da água que o I Ching descreve e comenta. Em outras palavras, a água seguirá sendo água, não importa a circunstância. Parte do pressuposto que o comportamento é, portanto, universal, isto é, necessário, no sentido de não ser contingencial. Ainda que ela, seguindo sua natureza, comporte-se de modo distinto em cada circunstância. É preciso advertir, no entanto, que o trecho citado é de terceira mão, posto que se trata de uma tradução feita do alemão para o português. A tradução do I Ching do alemão foi feita pelo sinólogo Richard Wilhelm com o prefácio de Carl Jung, não é pouca coisa, né? Em 1923. E é preciso considerar, portanto, a existência de uma grande distância entre o texto de 3.000 anos atrás e o que está escrito aí. Não obstante, ela permanece útil. A água já era o que é quando isso foi escrito, né? Então,
desrespeitosamente sobre áreas de risco, despreocupadas, vorazes e mais flagrantemente ignorantes dos ciclos naturais, sobretudo os de longa duração. Sabemos que muitas das temporalidades a que estamos submetidos não podem ser percebidas no transcurso de uma vida e dependem, portanto, do cuidado de rememoração constante, ou seja, de história. Talvez precisemos considerar com mais cuidado o que o filósofo Breno Pimenta chama de história natural das cidades, para além da história urbana. Teve um seminário na escola da cidade chamado Cultura e Realidade Contemporânea, que esse sujeito fez uma palestra chamada História Natural da Cidade. Recomendo dar uma espiada, porque chama atenção para coisas muito, muito relevantes para nós. Bom, mas é fato, viemos nos acostumando aos desastres com as águas urbanas enquanto esperamos por alguma solução mágica, amparada em obras públicas de grande escala, legitimadas tecnicamente e até desejadas pela população, apesar de sua sabida ineficácia. Ações centralizadas, conservadoras e pouco ou nada debatidas com os diretamente atingidos têm levado à repetição de erros e à falta de imaginação de alternativas. Uma das metas do projeto Águas da Cidade é justamente repovoar as mentalidades com imagens relacionadas ao restauro de uma boa convivência com a água. Espero que o curso de formação que começamos hoje funcione como uma ampliação do conhecimento sobre a água, mas que seja também a abertura de uma nova perspectiva de pesquisa, de ensino e de aprendizagem. Bom, retomando. A segunda ideia embutida no hexagrama que eu mostrei diz respeito ao comportamento da água, ao comportamento propriamente dito, como já disse, que é sempre inexorável e diverso conforme as circunstâncias. Então, com base na observação sistemática e na vivência cotidiana com a água pode ser ela mesma instrutora dessa sua natureza, se observarmos de perto como ela se comporta em cada circunstância. Lembrando, sempre inexorável e sempre diversa. Não custa lembrar, a água vai seguir sendo água sempre, e que ela será, para nós, uma professora fundamental que pretendemos manejá-la no ambiente urbano. Então, admitindo que a água seja capaz de nos ensinar sobre o seu comportamento, é preciso então pensar um pouco sobre o conhecimento acerca da água. Parto então de mais um pressuposto, de que o conhecimento que temos da água tem predominantemente um caráter abstrato. Todos nós aprendemos em algum momento que a água evapora dos oceanos, viaja empurrada pelos ventos em direção à terra, na forma de vapor, e o vapor, barrado pelas montanhas, precipita na forma de chuva. Aí ela ou infiltra no solo para formar os aquíferos e as nascentes, ou escoa pelos riachos, córregos, ribeirões e rios até chegar ao mar novamente. Ora, essa é uma visão abstrata, muito simplificada, válida genericamente para a escala macro. E esse conhecimento de caráter abstrato, desconectado do dia a dia, coloca a maioria de nós numa posição tão difícil quanto inerte. Estamos, digamos assim, encurralados entre o consumo alienado, pois temos apenas uma vaga ideia de como a água é captada, tratada, distribuída, consumida e dispensada por meio de redes urbanas. Nós estamos entre o consumo alienado e os desastres, que muitas vezes enfrentamos diretamente e costumeiramente assistimos na TV. Há, portanto, um contraste enorme entre o modo como o ciclo da água é ensinado nas escolas e o modo como ele é de fato experimentado pela população urbana na maioria das cidades. Os problemas com a água são sempre enfrentados na escala local ou microlocal. A população, de modo geral, não faz ideia da dinâmica da água no interior das bacias hidrográficas, porque o acesso a essa explicação
depende da habilidade de transposição de escala e de instrumentos de interpretação, tais como mapas, imagens de satélite, maquetes, como amplificadores da compreensão, né? Para compreender a dinâmica da água, importa que consigamos imaginar com mais precisão, isto é, em detalhes, os processos em que a água está envolvida, assim como, insisto, suas distintas temporalidades. A hidrologia, por exemplo, considera chuvas de 5, de 10, de 50, de 100 anos em seus cálculos. O primeiro intuito do projeto Águas na Cidade, que gostaria de assinalar aqui, é justo a necessidade de ensinar e aprender a fazer a conexão entre a observação direta da vivência cotidiana e o conhecimento sistemático do funcionamento da água no interior das bacias. Entendo que estudos e ações locais abrem possibilidades, talvez únicas, de ensaios de autonomia coletiva no espaço urbano. Nem preciso dizer da urgência dessas ações locais para reduzir os impactos perniciosos das águas de chuva, resultantes de nossa urbanização predatória. Motivações imediatas não faltam, mas ações locais fundamentadas na lida com as águas vão muito além da mitigação de fenômenos pontuais, porque estão, por natureza, relacionados a contextos mais amplos. Na verdade, agora que nós estamos no slide ao qual eu me refiro, gente, isso tudo que eu falei ainda dizia respeito a isso aqui, tá? Vocês me perdoem. Você não consegue pôr no oceano? Consigo, senhor. Ctrl L. Ctrl L, né? L? Ctrl L. Isso. Ótimo. Obrigado, senhor. Ótimo. Ó, então, antes do curso que nós estamos iniciando hoje, o projeto Águas na Cidade abordou a subbacia do Córrego do Cercadinho como objeto de estudo. Teve outras bacias, mas eu vou usar o exemplo do Cercadinho porque ele está bastante detalhado. Assim, nós fizemos muitos estudos sobre ele. Para vocês terem uma ideia, desses estudos do Cercadinho saíram 2 teses de doutorado, que vocês vão ter palestras sobre elas, que é a da Renata Oliveira e a do Léo. O Léo é da nossa equipe permanente de orientadores. A Renata vem, ela foi trabalhar na Prefeitura de São Paulo, mas ela vem para fazer a palestra logo antes da banca intermediária nossa. Mas também, assim, de outras bacias que a gente abordou, já saíram 2 teses de mestrado e uma tese de doutorado, trabalho de graduação, inclusive na bacia do Capão. Essa aula que vai ter amanhã cedo é um trabalho da Núria Moreza, que é recém-defendido. Então, assim, nós temos muito material, tem uma descrição bastante consistente do objeto de estudo. Muito bem. Mas, como eu disse, o projeto Águas da Cidade foi motivado pela constatação recorrente de que as pessoas aprendem na escola a sequência do ciclo hidrológico, mas não o relacionam a experiências concretas. Eu já tinha falado isso, né? Para a maioria, não há associação automática entre aquele desenho esquemático de precipitação, escoamento, armazenamento e evaporação, que algum dia viram no livro escolar, e a enchente lá na porta da casa dela, né? Essa figura que está aí, essa coleção de figuras, ilustram a articulação entre as bacias e as diversas subdivisões possíveis, né? Nós podemos observar uma conexão hierárquica entre o Rio São Francisco, seu tributário Rio das Velhas, para o qual contribui o Ribeirão Arrudas, e para este o Córrego do Cercadinho, que também recebe as águas do Córrego Ponte Queimado. Em outras palavras, nós temos a bacia do São Francisco, que recebe a água do Veras, que recebe a água do Arrudas, que recebe a água do Cercadinho, que recebe a água do Ponte Queimado, que recebe também a água de uma circunstância, que é uma, digamos assim, uma nanobacia,
Você consegue subdividir isso infinitamente, né? E aí, na verdade, nessa circunstância 2.2, está a escola professora Efigênia Vidigal, que foi nossa parceira, sobretudo na produção do material didático que a gente vai trabalhar. Então, nós temos como fundamento, chegamos assim num fundamento físico da circunstância, uma definição física da circunstância. Então, a circunstância é definida pela capacidade de observação humana direta, isto é, ela pode ser calibrada para as escalas local e microlocal, conforme o tipo de ação que se possa demandar em cada caso. A rigor, podemos chegar à escala do lote individual, quando necessário. Importa frisar que as bacias funcionam em cadeia. As consequências de uma bobagem muito bem feita aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na circunstância da Escola Municipal Professora Efigênia Vidigal, pode chegar em Aracaju, né? Nós vimos isso, né? Todo mundo lembra aí da lama despejada pela Samarca e Mariana chegando na praia de Regência, paraíso do surf capixaba. Então, assim, a água coloca a gente em relação, não tem jeito, né? Então, sigamos. Essa história de funcionamento em cadeia exige aqui uma pequena digressão. A partir do nível micro, de modo a aferir previamente o impacto da instalação das chamadas medidas compensatórias difusas, que são jardins de chuva, valas de infiltração, micro-reservatórios, retenção e detenção, no escoamento geral da bacia. Lembremos que as ações difusas visam controlar ou diminuir o impacto de eventos cotidianos, de modo a tornar a cidade mais apta a lidar com as chuvas dos locais já ocupados, muitas vezes de modo impróprio. Tais medidas podem atenuar significativamente efeitos perniciosos daí advindos, sem, no entanto, prescindir de medidas estruturais de macro-drenagem que não dão conta da situação sozinhos. Estou querendo dizer que nós não somos contra algumas medidas centralizadas, mas a ideia é que a gente aprenda a analisar isso e construa a argumentação. E em determinadas situações, a ideia é inclusive falar, não, tem jeito de fazer melhor. E é lógico que dá um trabalho, né? Assim, que eu vou falando mais para frente. Depende do envolvimento da população e, sobretudo, para o envolvimento da população, depende de uma educação ambiental mais ampliada, né? Nós temos de nos preparar para enfrentar o agravamento que se anuncia para a situação atual. Falo dos chamados eventos extremos, né, cada vez mais comuns. É claro, a solução para problemas de enchentes e alagamentos não é mágica. Eles ocorrem na natureza, desde que o mundo é mundo. A enchente não é o problema. O problema é o pico, a forma dela e o tanto que a cidade tem que colocar, assim, o jeito da urbanização hoje tem nos colocado em risco, né? Então a gente tem que aprender a ler isso e a conseguir propor saídas para essa história. Deve ser encarado de modo aberto e abrangente, de modo a construir grandes acordos entre os diversos interesses presentes na bacia. A horizontalização do conhecimento a partir da construção de uma pedagogia das águas é fundamental, portanto, para uma gestão democrática das bacias e, por que não dizer, de
de uma autogestão das bacias. Eu estou falando, no horizonte, a ideia é de que as pessoas aprendam essas dinâmicas, entendam sua origem e toda a dinâmica dela lá dentro para poder decidir, né? A participação nas decisões, para ser equânime, deve ter por premissa a ampla compreensão dos fenômenos relacionados à água, a dinâmica da água no interior das bacias, a partir de suas subdivisões em circunstâncias. Importa dizer também da necessidade de trabalhar conjuntamente com os vários saberes que tais situações mobilizam. Por exemplo, já constatamos que o desenho urbano precisa do auxílio da engenharia hídrica, assim como o projeto arquitetônico precisa do cálculo estrutural. A ideia não é a gente se tornar hidrólogo, assim como o curso de arquitetura não nos torna engenheiros de estruturas, mas a gente tem que aprender a conversar, né? E tem que ter uma linguagem comum, acessível a esse tipo de conhecimento, né? Aqui nós vamos ter uma chance muito boa, porque o professor David Rosa topou vir nos ajudar. Então, na hora que eu estiver falando do calendário, isso vai ficar mais claro. Então, aqui são croquis que o Léo Polizzi, que é da tese deles, só para ilustrar assim, as diversas possibilidades e modo diverso de relação da água com a paisagem e também da interferência humana já nos cursos d'água. Isso aqui são todas situações que a gente encontra dentro do córrego do cercadinho, dentro da bacia do cercadinho. Digamos assim, uma tipologia das relações. Essa figura ilustra a subbacia do cercadinho, subdividida em circunstâncias. Antes de ser subdividida em circunstâncias, ela está subdividida em microbacias. Então, o que é verde é a microbacia do cercadinho, o que está em tons de vermelho é a microbacia do Ponte Queimada. Depois que eles se encontram, eu tenho ali um trecho que está em cinza, que é a parte que vai desde a foz de um no outro até a foz com arrugas. Essas três porções constituem a subbacia do cercadinho. E nela nós vamos trabalhar nessa que está com esse ponto amarelo, que a gente convencionou de chamar a 2.2. Nós trabalhamos com ela, né? A ideia de circunstância, como eu disse, é muito importante para o trabalho. Ela vai fundamentar tanto o trabalho de investigação, a pesquisa propriamente dita, que viemos desenvolvendo desde 2016, quanto o trabalho de interação com os moradores nas atividades extensionistas. O ponto amarelo aí é uma dessas escolas com quem a gente trabalhou. Aqui em cima está só colocando aquela articulação que eu já mostrei antes de uma outra forma. Eu tenho o município de Belo Horizonte em cinza, tem a bacia do cercadinho um cinza mais escuro e abaixo a bacia do Arrudas, acima a bacia do Onça. Nós vamos trabalhar agora na subbacia do Capão, que é bem na divisa já com Neves, né? Então, vamos para o norte. Então, aqui, novamente, a questão do conceito de fractal. Mesmo dentro de uma circunstância, a gente ainda consegue subdividi-la mais ainda, né? Então, aqui, nesse caso, tem aqui várias unidades de escoamento dentro da circunstância que está dentro da microbacia do Ponte Queimada. Na realidade, por que aconteceu essa história? Um dos motivos que nos fez procurar essa escola para trabalhar foi que a gente identificou que ela estava implantada sobre uma linha de drenagem secundária, que está tracejada aí na parte de cima. Então, a gente vê lá
essa circunstância, eu tenho um córrego que corre mais ou menos uns 150 metros em leito natural, mas que está dando no fundo das casas, a cidade não consegue perceber, mas você consegue ler assim como é que o esquema de escoamento é naquele lugar. E aí nós chegamos na escola, começamos a trabalhar com os meninos, e numa das primeiras dinâmicas que a gente fez, os meninos falaram assim, aqui é a vaga. Então assim, confirmou esse diagnóstico que a gente fez completamente abstrato, confirmou no lugar. Tanto que aqui é a maquete da escola em detalhe, aí nós já fizemos para conversar com a comunidade da escola inteira para explicar esse fenômeno. Depois nós chegamos a descobrir que no parcelamento original, essa rua que chega na escola embaixo, que dá para ver um pouco ali naquela imagem da maquete, havia uma rua, ou seja, quem fez o projeto original de parcelamento considerou que tinha um lugar para a água passar. A escola cresceu, acabou ocupando esse lugar, mas gerou um problema para ela. Então assim, esse tipo de identificação e de leitura que a gente vai fazer das situações problema que a gente vai enfrentar, a gente vai investigar coisas dessa natureza, conseguir identificar determinados problemas, vamos falar assim, e vamos construir as soluções assim, junto aqui com todo mundo. Bom, então a suposição é que nós já compreendemos o significado da circunstância do ponto de vista físico-geográfico. Então será preciso agora fazer uma segunda digressão para explicar o aspecto filosófico e social da circunstância. Eu retirei do texto Meditações do Quixote, do filósofo espanhol Ortega y Gasset, essas duas citações que ajudam na circunscrição do conceito de circunstância também. Então ele fala, não existem na realidade mais do que partes. O todo é abstração das partes e necessita delas. Para quem o pequeno não é nada, o grande não é grande. Temos de buscar nossa circunstância, tal qual ela é, precisamente no que tem de limitação, de peculiaridade. A reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. A frase mais famosa desse homem é essa aqui de baixo, tá? Ele fala assim, eu não sou eu sou eu mais a minha circunstância. Então, a circunstância que o Ortega y Gasset se refere, cujo conhecimento profundo conferiria aí um sentido ao mundo humano, não é evidentemente apenas uma porção territorial, nem está restrita ao mundo físico, mas importa que ele enfatiza a pequena escala como nossa única possibilidade de apreensão concreta da realidade. Ele usa muito o exemplo da floresta. Por exemplo, você não percebe a floresta, você percebe a árvore. A floresta é uma imaginação, né? Nós aqui temos muitos instrumentos de ver a floresta. Nós temos os mapas, as imagens aéreas. Então assim, a gente desenvolveu alguns recursos para conseguir nós precisamos de aparelhos para acabar de apreender a realidade. Com assim, o fenômeno, assim, aquilo que a gente consegue perceber com o corpo nosso, né, a gente não consegue perceber a floresta com o corpo, né? Você percebe um aspecto do outro, né? Então, ao conceito aqui proposto, interessam mais as dimensões material, coletiva e política do que a dimensão individual ou psicológica, que é a pegada do Ortega y Gasset. Ele está muito interessado assim, no indivíduo e assim, nessa relação muito íntima do cara. Ok. Interessa a construção da cidade como história e como caminho para recuperar, né, que ele chama de salvar, suas circunstâncias socioespaciais com hífen. Não a mística do lugar, tantas vezes cultuada no campo da arquitetura e no urbanismo. Como se subordinação, exclusão e injustiça social ou socioespacial fosse coisa secundária. Não, nós temos que incorporar essa consideração na ideia de circunstância. Amor por um lugar, o sentimento de pertença cultivado
à custa da consciência socioespacial é mera ideologia. Não é isso que nós estamos propondo. Por isso a gente precisa de um contato com a realidade concreta do lugar, e depende das pessoas que estão naquele lugar, dos moradores daquele lugar, para acabar de nos informar um tanto de coisa que visitas e tudo mais a gente não consegue perceber. Obviamente, num curso que dura 4 meses, não tem jeito da gente construir essa relação. Nós vamos considerar que ela deve existir e vamos pensar no material que a gente vai produzir sempre como um instrumento de diálogo com essa população, que eu espero que a gente prossiga fazendo numa segunda etapa de informação. Estou falando aqui porque isso não tá dito em lugar nenhum, mas nós temos, assim, como grupo de pesquisa, eu esqueci de falar isso, eu sou do grupo Morar de Outras Maneiras, do MON, né? De ver tanto essa ideia de autogestão de um determinado território, que eu acho muito importante, se ele for determinado pela lógica do escoamento, isso ajuda muito, mas também com essa possibilidade de dialogar efetivamente com essas pessoas, né? A gente sabe muito bem que a linguagem técnica e tudo mais muitas vezes é usada contra os moradores. Então, eu acho que tem que perpassar nas proposições que a gente vai elaborar aqui em conjunto a ideia de que em um determinado momento a gente vai dialogar com os caras. E aí, só voltando naquilo que eu comecei a falar e não concluí, a gente tem, assim, em meta, criar uma especialização ou uma residência em ATIS relacionada com esse tema. Então, assim, numa próxima etapa, seria a gente efetivamente relacionar com as pessoas e completaria as horas aí que, por lei, eu estou começando a estudar isso, mas assim, eu estou falando assim, eu gosto muito de repetir uma frase do Caetano Veloso, que ele fala assim: eu sou capaz de humildade, mas eu não sou modesto, porque assim, pensar para frente. Nós estamos dando esse pequeno passo, eu não sei nem se ele vai dar certo ainda, eu espero que sim, mas eu estou com um horizonte da gente ir ampliando isso, sabe? Bom, então agora, depois desse tango todo, nós chegamos então a essa espécie de esboço do que chamamos pedagogia, faltou um urbana, pedagogia urbana das águas. Não, aí está, aqui no meu papel que não tem, que deveria fundamentar as discussões e ações a partir da água. Aqui também já vou dar um spoiler, estou fazendo assim das tripas coração para a gente dar conta de lançar o livro da Renata, que chama Aprender com as Águas do Cercadinho, ainda durante esse curso, porque é um livro muito, muito interessante e que assim esmiuça bastante esses princípios que estão aqui, tá? Então, para além de ensinar e aprender a dinâmica da água, é preciso ter domínio das representações, desenhos, mapas, imagens de satélite e maquete, sobretudo porque elas são os instrumentos de acesso a uma visão da totalidade das bacias. Digo isso porque, historicamente, o desenho técnico tem sido utilizado como instrumento de poder, em geral, interditado aos não técnicos. Aí, vou falar, obrigado Sérgio Ferro, tá? Isso está posto lá desde a década de 70, mas agora é que isso está de fato chegando, adentrando no campo. Não sei se vocês sabem disso, mas o governo inglês financiou a tradução da obra toda do Sérgio Ferro para inglês, e o primeiro livro, que é o que tem o canteiro e o desenho, ganhou o prêmio de melhor livro de teoria da Inglaterra de 2024. Então, assim, está entrando para o mapa, vamos ver. E acho também que é muito relevante, porque é a única teoria que eu conheço, que está no contrafluxo. Em geral, a gente bebe das fontes europeias, americanas e tudo mais, e para organizar a vida da gente acadêmica aqui. E nesse caso está acontecendo o oposto. É uma teoria assim que só poderia surgir. O Sérgio Ferro
escreveu aquele livro durante a construção de Brasília, trabalhando nela, inclusive. E isso agora os caras têm um super interesse em cima dessa história. Então, assim, vamos ver também onde é que dá isso. Os primeiros passos estão dados, né? Nem é preciso dizer que uma tal interdição impede a compreensão completa dos fenômenos e, portanto, compromete qualquer tomada de decisão coletiva e democrática. Diversas pesquisas do Dumont têm tratado do tema com diversas abordagens que têm em comum um esforço de reconstruir a história da construção da cidade, com ênfase nas obras públicas. Então, eu estou falando assim, nós estamos debaixo de um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva, debaixo de outro guarda-chuva, que é o projeto Águas da Cidade. Isso é uma atividade, isso que nós estamos fazendo aqui é uma atividade que está assim, nessa jurisdição. Então, vou mostrar aqui rapidamente aqui tem uma coisa importante para falar aqui, porque esse diagrama que está do lado direito aqui, a gente construiu, o projeto Águas da Cidade começou com o financiamento da CAPES e da Agência Nacional de Águas em 2016. Era um projeto chamado Água e que queria, assim, a demanda era para fazer material didático para ensino básico. Nós fizemos material didático para ensino fundamental. Nós até chegamos a trabalhar com adolescente, mas em geral nós trabalhamos com crianças. E esse diagrama surgiu de uma discussão muito importante que o professor Eduardo Mortimer, conhecido por Duzão, da FAI, não sei se vocês já ouviram falar dele, da Faculdade de Educação, ele nos ajudou muito a situar essa história. Eu conheci ele há muito tempo, mas eu fiz doutorado na FAI. Eu fiz doutorado sobre difusão de tecnologia, assim, sobretudo com um tipo de conhecimento não escolarizado. Eu fiquei estudando como é que o concreto armado distribuiu igual a notícia ruim no Brasil. Mas isso é outra conversa, uma hora a gente fala disso. Mas a ideia é a seguinte: a gente nunca tem um material didático prontinho e acabado. A gente tem isso que a gente chama de instrumento de diálogo. Você chega, aplica, coloca aquilo numa situação de ensino-aprendizagem e os meninos fazem o que o Duzão chama de questões genuínas. Então, as questões genuínas é que nos orientam para a produção de um programa de ensino que vai gerar as atividades didáticas que pode virar material didático. Isso é um fluxo, né? Então, aqui, nossa tarefa principal é interessar a população pelas águas. Isso e pela especulação imaginativa, né? Acerca das boas condições ambientais como tarefa coletiva, descentralizada, apoiada em medidas difusas de recuperação ambiental construídas a partir da escala microlocal. Outra coisa é superar a ignorância acerca do funcionamento da água e passar a percebê-la para além dos extremos do consumo alienado e da catástrofe. Estou repetindo um pouco o que eu já falei, mas é só para a gente horizontalizar e universal o conhecimento sobre a água para sustentar discussões sobre como reconstruir a cidade para resiliência e enfrentamento de eventos climáticos extremos. Desenvolver instrumentos de diálogo para construir propostas para essa reconstrução, que vão do redesenho urbano à recuperação de quintais e outros dispositivos passíveis de serem instalados em nível dos lotes. Exercitar projetos participativos de intervenções em disciplinas do curso de graduação em arquitetura e urbanismo. Apoiar grupos socioespaciais interessados em preservação e recuperação ambiental. Promover educação ambiental a partir de parcerias com a escola de ensino fundamental da rede pública e agora, felizmente, também com a entidade profissional, né? Então, aqui foi das primeiras experiências que nós fizemos, isso na EMPEC, Escola Municipal Professor Edson Pisani. Essa escola esteve na notícia, a professora Leta e o professor Tiago Castelo Branco seguem trabalhando com essa escola com o tema lixo, resíduo.
Eles ganharam um prêmio mundial com essa relação, né? Mas a gente começou lá. Aqui foi Escola Estadual Mário Casa Santa. Nós fizemos sábados letivos durante a pandemia. Aí tá alguns professores, mas está o Léo aqui e a Renata. Isso foi material, porque o Léo, na realidade, trabalhou na Bacia do Cercado assim. O que fazer aqui para mitigação desses problemas? Que medidas eu ponho aqui? E a Renatinha, junto com ele, assim, como ensinar isso que o Léo dá. Então, assim, o material empírico das duas teses é o mesmo. Assim, as experiências nas escolas, mas deu 2 trabalhos bastante bem. Isso tudo vai estar disponível, nós vamos montar uma biblioteca para nós, tá? Porque todos os livros que o MON edita e todos os livros que o MPGA edita, eles têm PDF disponível no site. Teve um livro que eu consegui hoje, eu consegui um para cada grupo. A gente vai fazer também amanhã, provavelmente, essa dinâmica de já montar os grupos. E tem um material bastante interessante. Esse livro da Cristiane, que eu vou distribuir, ele fez uma história da drenagem em Belo Horizonte. Ela vai fazer uma palestra para nós, mas é um livro assim, ele é um básico, assim, tudo que você quiser saber do ponto de vista legal e de articulações internas, ela historiou, assim, tá? A memória tá. Então, assim, para quem tiver alguma pretensão de continuar estudando, ele é um livro bem fundamental, bem básico, tá? Então, aqui a gente já estava na Efigênia Vidigal, no Córrego do Cercadinho. Basicamente, a gente fez um tipo de dinâmica muito, muito parecido, mas, assim, em geral, a ideia é fazer uma espécie assim, de letramento com os meninos, de articulação entre imagem aérea, maquete e representação topográfica em plano. Os meninos aprendem isso, gente, assim, com uma facilidade enorme. E depois, eu estou mostrando isso porque na hora que a gente for propor as coisas, tem que considerar que tem um conhecimento que esse pessoal tem que ter, que auxilia muito o diálogo nosso. E quando não tem, a gente tem que produzir junto com eles isso, né? Mas tem outra coisa muito importante, que é considerar o conhecimento prévio que eles têm de lá. A experiência cotidiana deles lá tem que ser incorporada nessa história também. Aqui já são alguns desses instrumentos que a gente for testando, viraram isso que a gente chama de instrumento de diálogo, e na hora que a população se apropria desse tipo de material, ele vira a interface, que a Ana, uma das professoras daqui, trabalha do MPGAU, trabalha muito com isso. Amanhã nós vamos usar esse, tá? Nós vamos fazer a demarcação de uma bacia genérica, depois nós vamos fazer a demarcação da bacia do Capão e depois nós vamos fazer a circunstanciação da bacia do Capão. Isso aqui também é um quebra-cabeça das circunstâncias, ou seja, eu peguei a faca do quebra-cabeça, é aquela divisão em circunstância, e aí eu tenho vários temas: mapa histórico, imagem aérea, lei do uso do solo, parcelamento, etc. E eu uso ele muito na graduação, que eu ponho lá, o povo monta e depois eu falo assim: vocês têm que me contar uma história com esse material. Então, assim, a análise da bacia, ela brota um pouco também dessa conversa. Agora, do cercadinho, eu consegui, por exemplo, fazer um deles é a topografia. Então, eu tenho a topografia decomponível também. A gente pode brincar com ele assim, mas o nosso foco vai ser em outra bacia, né? Aqui também, essa foi a bacia que o Lucas estudou no trabalho de graduação, que é essa que nós estamos, que é a bacia do Acabamundo, né? Bom, então, a ideia das circunstâncias, eu acho que isso aqui, na realidade, é uma redundância. O que importa aqui é que essa pedagogia urbana da água, ela sai em duas vertentes. Ela sai para essa educação ambiental comunitária, que eu já falei muito dela, e sai agora para a experiência de assessoria técnica. Então,
que é a primeira, esta aqui é a primeira assessoria técnica, a primeira formação de assessoria técnica que a gente está fazendo, assim, coletivo, né? E porque tem algumas coisas que é importante a gente saber, porque isso aqui também vai definindo o ambiente e a circularidade do conhecimento dentro do ambiente que a gente está querendo. Porque tem uma pesquisa aplicada, que é essa trombada de hidrologia com desenho urbano. Nós estamos engatinhando nisso também, já fizemos muitas experiências e tal, mas esse trabalho que vocês vão fazer tem muito da dimensão pesquisa, né? Eu coloquei lá, a gente vai trabalhar dentro do espectro do que eu chamo de formação em serviço, né? Assim, que muito baseado, esse cara, quando eu estava lá no doutorado da FAI, eu andei estudando ele, que é o Donald Schoen, que ele trabalha com a ideia de reflexão na ação. Na verdade, ele é muito encantado com o jeito que os arquitetos projetam, sabe assim? Porque ele fala assim, vocês com um problema aberto completamente, vocês não sabem nada dessa história, vocês arriscam a dar uma solução para ele. Porque ele fica comparando isso, por exemplo, com a indústria naval. Porque os caras falam assim, nós damos conta de fazer qualquer navio, mas a gente não dá conta de escolher qual. Então ele ficou muito encantado com isso, eu acho ele muito otimista. Então assim, e ele trabalhou lá com os protocolos do MIT, né? Mas porque no fundo a gente, essa ideia de você conhecer o objeto que você está trabalhando, já tentando solucionar determinadas questões que você enxerga nele, é uma coisa que a gente faz com bastante tranquilidade. Agora, vamos sistematizar isso. A ideia desse curso ele é muito mais um sistematizador e um aglutinador de saberes e de gente, que vocês vão ver que tem um espectro grande de visadas assim, dentro se você considerar as aulas e considerar as palestras, nós vamos ter muitas referências para poder raciocinar aqui com essas proposições que a gente vai fazer, né? Então assim, essas outras coisas aí da baixa eu já falei, e também nós vamos conversar, né? Porque a ideia agora é que vocês assim, se coloquem assim um pouco também e a gente rende. Então, eu mandei para vocês, não sei se todos já receberam, aqui o que está do lado, esse diagrama do lado esquerdo foi o diagrama encaminhado para o cálculo, assim, quando a gente mandou a proposta do curso. Então, e aqui a ideia, aqui é a realidade. Então, o curso vai ter sempre às sextas-feiras as palestras, das 12 programadas, 5 serão online, mas todas serão gravadas e depois disponibilizadas na internet. No sábado pela manhã a gente vai ter os ateliês nas primeiras semanas eu tenho uma aula e logo depois uma oficina. Mais ou menos aí no meio a gente tem a banca intermediária e depois a gente vai funcionar como se fosse um ateliê de projeto mesmo. Nas terças-feiras a Nanda e o Lucas vão dar o suporte técnico. Então são aulas online de modelagem hídrica e outros. No fundo, assim, como é que a ideia é assim, que contas eu preciso fazer para eu ter noção da eficiência dessa proposta que eu estou desenhando. Então, assim, e aí a gente vai ter um auxílio bastante importante, que é o do David Rosa, esse que eu já mencionei. Ele está num estágio pós-doutoral na Escola de Engenharia, e vai ter também o auxílio da engenheira Úrsula Caputo, que é da Secretaria de Obras, porque a gente vai usar os parâmetros das instruções técnicas da Prefeitura para fazer esses desenhos. E uma coisa que o David nos tranquilizou, ele vai nos ajudar, por exemplo, a extrapolar essas soluções que a gente vai pôr no micro local
se a gente conseguisse fazer aquilo na bacia inteira, qual que seria o impacto. Então eu acho que é uma coisa bastante relevante para nós. Tá? Agora, pela primeira vez também, isso aqui, hoje de manhã eu fui na primeira reunião, foi um outro edital que nós fomos contemplados, que vai ser no Capão também, que é a formação de 2 professores e de um agente comunitário. Porque qual que é o problema? A gente trabalhou muitas vezes com a INTEP, com a INTEV, com o CP, o Centro Pedagógico da Universidade Federal, com a Escola Mário Casa Santa, mas o trabalho a gente faz um semestre, no outro semestre aquilo não tem sequência, que a ideia era da gente formar formadores. E formando esse professor, ele continuaria divulgando aquele conhecimento dentro da escola. A gente pensa nas escolas como centro irradiador desse conhecimento. E aí, o que acontece? Todo mundo sabe a barra pesada que é ser professor. E ser professor do ensino fundamental, ainda maior. A gente nunca conseguiu a adesão completa desses professores, que a maioria tem 2 empregos, assim, e os caras que vão lá e ajudam a gente, eles estão por idealismo, por militância mesmo. E agora a Universidade Federal conseguiu um dinheiro da CAPES e a PROEX vai nos dar um dinheiro para formar 2 professores e um agente comunitário. Eu tinha a esperança de fazer isso concomitante, mas esse pessoal eles vão vir frequentar aqui o nosso curso para ir aprender essa linguagem e depois nós vamos ver. Porque nós vamos amparar assim, na produção de material didático lá dentro das escolas, mas isso vai ser no segundo semestre. Então, pela primeira vez, nós temos um ciclo, o cenário todo, nós vamos estar lidando com ele. Igual eu falei lá no início, de pensar nisso como uma política pública. Porque se eu tiver essas experiências e nós estamos com um sistema bem interessante assim, de registro de tudo que a gente está fazendo, das discussões, de sistematizar isso de uma forma muito importante, porque o resultado desse trabalho nosso aqui, a ideia é de que a gente tenha as aulas gravadas, as palestras, as bancas gravadas, mas o trabalho que vocês fizeram, a ideia é que a gente edite esse trabalho. Assim, então a ideia é fazer 2 publicações. Um compêndio com os métodos e os projetos, e o outro, para aqueles que se interessarem, fazer um texto reflexivo para a gente empurrar o piano para frente um pouco, do ponto de vista teórico. Tanto que vocês viram que estava escrito lá no edital, o curso é gratuito, mas nem tanto. A gente vai pedir vocês para cederem as imagens dos trabalhos para compor esses livros. Tá? Assim, é óbvio que o trabalho é de quem fez, mas assim, vocês vão, a ideia é de que vocês deixarem a gente publicar. Tá? Aliás, essa é a condição. Tá? Eu estou considerando que vocês já aceitaram. Mas a gente vai ter que formalizar isso, inclusive. Sabe? Então, nós ficamos muito entusiasmados com essa ideia, porque pela primeira vez eu vou ter no mesmo lugar, né? E, por exemplo, no caso de uma política pública, essa bacia ela tem 7 escolas. Então, eu consigo extrapolar e para a gente resolver o problema de manejo de águas pluviais, eu tenho que agir por bacia. Antes de agir por bacia, eu vou agir por trecho. Então, eu tenho que compor isso como um mosaico mesmo, né? Estou quase acabando, gente. Aqui é só que, assim, é um pouco redundante, mas eu vou insistir nessa história. Nós vamos construir coletivamente um ambiente de ensino e aprendizagem. Nesse ambiente, eu tenho que ter interface entre ensino propriamente dito, pesquisa e extensão.
eu vou promover aí essa articulação entre desenho urbano e hidrologia, por meio de testes de cenários. Então eu vou sempre considerar aquele lugar que eu estou trabalhando como se não tivesse cidade nele, como se ele fosse natural, ele me dá um parâmetro, depois ele urbanizado tal como está, e depois ele redesenhado e incorporado aí as medidas de fluxo compensatório, LID, soluções baseadas na natureza, vão ter muitos nomes, tá? Pensar nessa relação dialógica. Tudo que eu fizer, eu estou fazendo para, num determinado momento, eu vou colocar aquilo em discussão para os interessados, para os moradores, né? Construir uma linguagem comum. E essa linguagem comum é, sobretudo, aprender a lidar com esse jogo de escalas do micro e do macro. Um exercício de imaginação. Nós estamos precisando repovoar a cabeça com outros modos. Outro modo de ser arquiteto, outro arquiteto, outra cidade, outra educação. Faltou escrever aqui a outra educação. E nessa história, a mobilização dos conhecimentos. Então, esse conhecimento prático projetual, assim, de um projeto coletivo, é uma coisa que é muito falada e tudo mais, mas ela está pouco sistematizada no âmbito de uma experiência. Então isso é uma dimensão que vai estar na nossa discussão o tempo todo, né? Eu tenho também que falar no âmbito teórico reflexivo. Isso assim, reflexões que vocês produzirem durante essa experiência, interessa que vocês coloquem isso no papel e a gente ponha na roda para debater, né? A ideia de observação direta, ou seja, reconhecer a qualidade do conhecimento que o morador tem da lida diária com os problemas, né? E essa ideia também de uma certa delicadeza para a observação participante, né? Então, assim, tem um espectro importante aí, né? Nessa história. Eu vou ler de novo aqui, senão eu vou ficar falando e vai demorar muito. A experiência do projeto Águas na cidade tem revelado, de um lado, a existência de um interesse genuíno pelos estudos de recuperação ambiental e redesenho urbano a partir das águas por parte de estudantes de arquitetura e urbanismo, e de outro, que a rede de ensino fundamental é um lugar privilegiado para iniciar a mobilização de moradores para a construção de um processo de conhecimento e reconhecimento das características microlocais das bacias, de modo a desenvolver ações para torná-las aptas a enfrentar o agravamento dos problemas causados pelas águas em contraposição à urbanização. Em suma, ações tais como as descritas na subbacia de cercadinhos, tudo que eu já falei aí, né? Então, tudo isso nos leva aqui na viabilidade de implementação de um programa permanente de formação e treinamento de assessorias técnicas para atuar concomitantemente no redesenho urbano de diversas bacias, abrindo assim mais possibilidade de atuação do arquiteto urbanista em assessorias técnicas para além da habitação. O grande argumento que nós usamos com o cálculo foi assim: não tem ATIS, na ATIS não está falando com todas as letras a questão da água, e a gente sabe que a questão da água é crucial, né? Sobretudo nos assentamentos precários, né? Mas também na provisão, assim, eu tenho que já fazer o novo também considerando essa história, né? Então, aqui agora é só para mostrar, essa é a equipe permanente. Então, nas aulas essas aulas vão estar todas disponibilizadas para vocês, tá? Eu vou tentar, assim, isso não está no escopo nosso que a gente prometeu para o CAL, mas tentar nas falas, nas aulas, gravar as falas e tentar transcrever e associar com os slides. Então, porque na realidade a gente não imagina, assim, ninguém vai ficar copiando isso, a ideia não é essa. Mas você usa aquilo como referência para uma coisa que você pode, porventura, fazer, né? E pôr na roda, assim, todas as coisas que o MON faz são disponíveis, assim, tá lá nesse, como é que chama? Creative Commons, né? Que é um negócio que você pode usar, fazer, mexer para lá, para cá, mas não pode falar que é seu e nem pode vender, né?
Então aqui tem a Ananda, que está aí. Dá um tchauzinho, Ananda. A Ananda é a aluna do programa, orientando o professor Rogério Palhares. E amanhã ela vai se apresentar e tudo mais, falar o que ela está fazendo. O Lucas é meu orientando, é esse que está aqui. Eles dois é que vão cuidar dessas aulas de terça-feira, tá? Aqui está o Danilo Botelho. O Dan fez mestrado e doutorado comigo aqui, e o negócio dele é assim: que ideias urbanísticas estavam e estão em circulação. Ele ficou estudou também a bacia aqui, essa que nós estamos, que é do Acabamundo, que etos, ele chama de etos urbanísticos, mas assim, que ideias eram essas que foram aproveitadas e que tem muitas que se tornaram bola de chumbo, que a gente arrasta elas até hoje, né? O Léo Polizzi também fez mestrado com a professora Silke e fez doutorado comigo. Ele está muito interessado em o que fazer em cada lugar, né? O Lucas até empurrou um pouco para frente uma matriz de análise que o Léo fez no doutorado. O Lucas transformou ela em aplicativo. Vocês vão usar, né? De certo. A Núria Manresa também fez, ela que estudou o Capão, é quem mais conhece o Capão entre nós aqui. Fez mestrado com a professora Silke. E ela é funcionária da Prefeitura de Belo Horizonte e vai trazer para nós questões que estão sendo discutidas neste momento, tá? E aí, é só isso, gente, hoje. Nós temos aí o patrocínio luxuoso do CAL, né? E ficamos muito felizes quando a gente recebeu isso, porque é uma chance da gente discutir a profissão e abrir, né? A história assim, é um convite à imaginação, sabe? Esse curso. Essa fala também eu vou colocar lá junto com as aulas. A gente depois vai ajustando certinho onde é que vai estar cada coisa, mas está assim, já está bastante organizado, mas assim, nós estamos abertos à sugestão de vocês para a gente fazer uma sistematização coletiva. Agora eu queria escutar vocês um pouco, tá? Porque eu sou falastrão, eu começo a falar e não paro mais. Eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Queria entender, assim, aquela parte que seria uma banca de qualificação, e aí eu queria entender como será isso. Será um trabalho coletivo? Será dividido em grupos? Que tipo de trabalho já vai ser um projeto? O que seria exatamente assim? A história é assim. Eu tenho experimentado essa abordagem na graduação. A gente analisa a bacia em conjunto. Assim, nós vamos trabalhar em grupo o tempo todo. Nós somos uns 20, tá? Então a ideia é fazer 4 grupos de 5 pessoas, porque eu acho assim, é bastante trabalhoso e a ideia é de armar a discussão. Então a gente, primeira coisa é reconhecer que lugar é esse que a gente vai lidar. A Núria vai fazer algumas indicações de lugares que, a partir da análise dela, ela considerou problemático. Nós vamos visitar esses lugares, mas nós estamos completamente abertos para o grupo também sugerir, tá? Então, assim, é muito importante que a gente entenda a dinâmica geral do escoamento dentro da bacia, para na hora que você fizer a proposição específica, ela não pode esquecer que ela está articulada com o resto. Então, o tempo todo ela vai estar esse diálogo do micro com o macro. E a ideia eu vou fazer primeiro
análises urbanas, com mapas, com diagramas, croquis e tudo mais. Isso aí também está aberto, é uma especulação criativa, tá? E depois que você fala assim, não, tem essa rua que tem possibilidade de alagar, vou imaginar, tem uma área que está ocupada, que tem uma ocupação informal, que pode ser perigosa, tem um lugar que eu possa aumentar a taxa de permeabilidade. A gente vai localizar e propor. Aí, propondo, a gente vai ter o amparo da modelagem para ir fazendo assim, uma espécie de controle o tempo todo. E a grande coisa é pôr em discussão. Então a gente, assim, mais ou menos na metade do curso, já vai dar para a gente falar assim, a bacia é assim, assim, assado, aqui dentro dessa bacia eu escolhi essa área por causa disso, 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 a articulação dela com o resto tem tais e tais implicações. Aí nós vamos convidar, vocês vão apresentar isso, a banca não vai ser nós, a gente vai estar na discussão, mas a gente vai convidar outros professores para ver isso, e depois a gente vai debater de comum acordo qual é o detalhamento que vocês vão produzir. Eu não tenho um ponto de chegada claríssimo aqui para te falar, chega ali. Posso te contar os casos disso que a gente tem feito. Por exemplo, aqui naquele lugar que eu mostrei, da circunstância 2.2, a gente mapeou aquilo tudo. Eu sei quantos bueiros, eu sei as declividades das ruas, o esquema está todo. Aí os meninos escolhem um determinado trecho e fazem uma ação no ambiente público. Jardim de chuva, alagamento de via, troca de pavimento, todas essas indicações que estão na literatura a gente vai aplicando. Por exemplo, redução da energia, tem lugar que tem declividade muito alta, não tem jeito de usar essas medidas, aí parte para reduzir, assim, atrasar a água de chegar no fundo de vale, etc. E depois, por exemplo, no caso lá, eles elegem, nós começamos a perceber, fazendo algumas contas, que só atuar na rua, no logrador público, eu não consigo resolver o problema do pico do hidrograma lá embaixo no fundo de vale. Então a gente passou também as soluções intramuros. Então no caso dessa disciplina, a gente faz um prédio exemplar, que é assim, o ponto de chegada que a gente gostaria é de ele ser autônomo, ele estar desconectado da rede pública, ou seja, toda a água que chover nele, eu dar conta dela. É óbvio que isso é ideal. E aí, assim, qual é a arquitetura, a melhor arquitetura que dá conta de colaborar para essa redução, de reter, deter e ampliar a capacidade de infiltração. E lá embaixo, no fundo de vale, que arquitetura seria resiliente, porque tem em determinados lugares da bacia, a água já chegou lá, você tem que tomar alguma providência de resiliência, não tem mais muito o que fazer, né, se ela chegou lá. Então, por exemplo, o tipo dos prédios é muito diferente conforme o lugar que ele está. Por exemplo, no topo do morro, tudo sugere que é melhor, vai depender da geologia também, mas tudo sugere que é o melhor lugar para infiltração, para recarga e tudo mais. Na meia encosta, retenção e detenção, e no fundo de vale a resiliência. Isso é muito, muito básico, mas a gente vai tentar detalhar isso. Então, assim, nós temos alguma convicção assim, de que eu preciso só a ação no logrador público ela não resolve a questão. Eu respondi o que você perguntou? Sim. Falei demais. Eu acho que eu estou aberto também, né? É aberto. Isso, sim. Tem um negócio, eu também vou colocar esse texto lá. Eu escrevi esse texto há mais tempo, ele chama Ensino como Pesquisa. E eu contei a experiência dessa. Eu dou uma disciplina que chama aqui, o apelido dela é parcelamento, mas ela chama assim, oficina integrada
de arquitetura, urbanismo e paisagismo, 2 pontos: problemas de parcelamento e assentamentos habitacionais. É enorme, é uma disciplina de 120 horas, com uma ementa absurdamente grande e ela foi enviesando para a água, porque o noturno aqui ele tem duas oficinas com o mesmo, tem 2 professores para a disciplina do mesmo nome, mas a pegada, o próprio currículo sugere que ela seja diferente. O outro professor dessa disciplina é o André Prado. No início, quando eu comecei aqui, eu dava aula junto com ele na mesma sala, para entender assim, que o conteúdo, a ementa da disciplina tem que ser administrada, mas o jeito de fazer pode ser muito diferente. Eu tendo a trabalhar mais assim, por exemplo, os grupos, eles não fazem o mesmíssimo trabalho. Então eles descobrem ali alguma coisa que é muito do interesse deles e segue. E eu dou linha naquilo, entendeu? Eu estava querendo que aqui o ambiente fosse esse. Eu não vou falar assim, tá, de jeito nenhum. Vou assim, vamos analisar, vou trazer gente. Não esqueci de falar isso também. Tanto de gente interessante que tem para nos ajudar a balizar essa discussão teórica que sustenta. Eu não acho de jeito nenhum que teoria é muleta para projetação. Mas eu preciso da baliza para dialogar com aquilo o tempo todo, né? Então, por exemplo, a semana que vem falar para nós o Eduardo Bittencourt, vai falar sobre a TIS. Depois vem a Cristiane Borda, que vai falar sobre isso, assim, dos 2 paradigmas, que chama da drenagem ao manejo de águas pluviais. A gente não está chamando de drenagem mais, porque drenagem é o paradigma esse, de canalizar, a avenida sanitária, Nós já estamos mais para soluções baseadas na natureza. Depois a gente vai ter, aí tem o Léo Polizzi também conta a tese dele, Silvio vai mostrar para nós o trabalho que ele fez com o campus da USP em São José dos Campos. Não, né? O campus da USP e com a prefeitura de São José dos Campos, que eu estou fazendo agora. Então, além, nós vamos mostrar, por exemplo, o MON está trabalhando no campus Quilombo, que é um campus que está sendo... saiu o financiamento para ele, que é um campus em Minas Novas. Então nós estamos lá aproveitando um loteamento que está pronto, que era para ser um distrito industrial, nós estamos aproveitando ele para ser o lugar da uma universidade quilombola, vamos falar assim. Projeto pedagógico muito lindo, muito bacana. E aí a ideia lá, inclusive, é projetar com os caras os espaços. Mas a primeira etapa não teve jeito, porque por uma questão de edital, nós pegamos assim, 20% do terreno, nós projetamos. Então tem um esquema de escoamento bastante interessante, nós vamos mostrar isso. Tem um trabalho muito interessante também, que é um trabalho de graduação, que é no Capão. Nós vamos tentar ilustrar essa história, mas chamamos também para falar a professora Luciana Bragança, que trabalha com jardins, que é a professora aqui. Nós chamamos... Está escrito, eu vou olhar aqui também. Lisa Andrade. Professora Lisa Andrade, que trabalha com soluções baseadas na natureza, professora da UNB. A engenheira Úrsula também, ela vai fazer uma palestra muito focada na questão mais relacionada com cálculo nessas aulas de terça-feira, mas ela vem aqui falar da questão institucional das instruções técnicas. A professora Rejane Magiar também vai mostrar uma plataforma que é de apoio às cidades do interior para desenvolver políticas de manejo. Tem três palestras que ainda não estão confirmadas, mas que são muito interessantes. Os caras falaram sim, mas nós ainda não conseguimos acertar a data. Que é o professor Neto Leão, que é professor da Universidade de Perugia, que dá aula de Sociologia da Água. Eu fiquei muito bem impressionado com esse cara, bati um longo papo com ele. Ele é brasileiro, mas dá aula, ele é desses que tem dupla cidadania, ele dá aula lá.
também conversei longamente com Luiz Arendt, que é da Secretaria Nacional de Periferias, que prometeu vir falar para nós. Tem um espectro grande para, assim, a ideia, igual eu falei, de povoar a imaginação da gente com as possibilidades, entendeu? Então, assim, é bastante aberto, mas é necessariamente uma proposição, tá? Preferencialmente uma proposição projetual. Então, assim, que tenha uma pegada física mesmo, sabe? Óbvio que antecede isso, diretrizes, esse caminho do planejamento urbano, que na hora que consegue virar política pública e tem dotação, ele vira projeto, né? Assim, ele começa a se transformar em ações efetivas no espaço, né? Responde aí. Vamos, joia. Mais, gente, pergunta, por favor, porque vamos lá. Porque eu fiquei curioso com essa história da circunstância. Talvez amanhã no exercício vai ficar mais claro, assim, nesse exercício de delimitação, né? Você falou dessa história da escala do corpo, né? Como que essa circunstância diz uma escala que o corpo pode compreender. Por exemplo, essa circunstância 2.2, eu sei ela de cor, porque eu fui lá um ano, toda sexta-feira de tarde. Então, assim, eu tenho uma memória boa dela. Então, assim, eu acho que numa vizinhança as pessoas têm isso naturalmente, elas só não sabem que tem. E não tem meios também de registrar aquilo. Então, a ideia de eu ter algum suporte que o cara consegue comunicar a percepção dele. Porque eu fico pensando que também tem uma coisa subjetiva nisso, né? Sim. Talvez, né? De onde eu circulo, né? Ao meu redor, então isso varia muito também de pessoa para pessoa, de grupo, né? Pensando nisso também nesse sentido, dessa compreensão quase mais subjetiva. Diferente talvez dessa lógica mais baseada num relevo, né? Que é mais mas subjetivo. Eu comecei com isso porque isso tem que ser considerado, porque é imensurável, a água passa aonde ela quer, entendeu? Assim, então, assim, a gente tem que aprender a ler isso e a dialogar com ela, né? Aprender com ela, né? Então, assim, e essa coisa, assim, eu acho assim, a gente exercitar esse exercício de leitura do lugar, eu enxergo isso igual aprender a ler. Igual assim, eu lembro do dia que eu li pela primeira vez, que eu achei aquilo muito bom. Agora, também um negócio, depois que você aprende a ler, você não consegue não ler. Sim. Né? Assim, tudo que você vê que está escrito, você lê. Eu acho que essa leitura do espaço parece com isso. Tem determinado jeito que você vai aprendendo a lidar com aquilo que amplia essa história. E eu acho, assim, a ideia de que isso pudesse ser extensivo a todas as pessoas, entendeu? Claro. Eu acho que dá um clique mesmo, assim, eu lembro de entender as coisas da bacia, né? Você passa a olhar a rua de outro jeito, né? O relevo. Não, e tem coisas que eu achava que eu sabia, entendeu? Eu falei assim, não, tá. Na hora que eu fui olhar direito, tem detalhes ali que você pode aprender todo dia alguma coisa, sabe? Assim, é bem relevante. Eu tenho, assim, eu faço experiência, assim, eu moro numa casa, então eu tenho um tanto de coisa de jardim que tem coisa que eu não faria isso, por exemplo. Eu não sou arquiteto mais de prancheta há muitos anos, mas eu tive escritório durante muito tempo e tal, e aí na casa da gente você experimenta tudo que dá. Então eu tenho teto verde, eu tenho, assim, 100% daquilo que está fora da projeção da casa é passivo de infiltração. Eu fiz determinado jeito assim de condução, de controle da água dentro do terreno, e foi funcionando, entendeu? Assim, e tem coisas curiosas, por exemplo, eu comecei a frequentar algumas reuniões de bairro, né? E o povo reclamando muito, aquilo não dava antes,
E eu tentava explicar uma coisa, sobretudo essa coisa da impermeabilização, e teve um dia que eu pus minhas maquetinhas e fui levando dentro da sacola, mas eu nem tirei, porque o povo teve uma reação muito estranha em relação a isso, como se essa ideia, assim, ó, tem determinado tipo de coisa que você vai ter que quebrar cimento no seu quintal. O povo, assim, corre disso de uma maneira. Então, assim, isso me deu mais vontade de falar assim, eu tenho que explicar essa história, né? Porque convencer as pessoas, assim, pela lógica daquilo, né? E aí que nós somos para as crianças, assim, que eu acredito nisso como uma coisa de longo prazo, sabe? Mas assim, em geral as pessoas, todo mundo tem em alguma medida essa percepção. Muitas vezes ele não presta atenção, mas assim, e nem dá conta de expressar em relação àquilo. Não tem a terminologia, ou às vezes não tem os instrumentos, né? Maquete eu acho uma coisa assim ultra poderosa, sabe, para essa conversa, sabe? Essas conversas de uma maneira geral. E aí a coisa da circunstância virava e mexia, eu falava assim, é a circunstância dessa história, até que caiu na minha cabeça esse livro do Ortega y Gasset, que eu acho, assim, ele como filósofo, ele está no limite para mim, assim, porque ele teve um namoro com o regime do Franco, sabe assim, ele não aí eu já sei de uma luzinha, né? Mas de uma maneira geral, ele logo viu a bobagem que era e não embarcou naquilo. Mas eu tenho esse senão, assim, tem que falar. Mas assim, tem um tanto de coisas que ele fala acerca disso, que ele chama Eu mais Minha Circunstância, que é relevante. Agora, eu tenho muito grilo de assim, não sei, quando eu estava aqui na escola, assim, eu entrei aqui em 78, então tem muitos anos, deve ter uns quase 50, né? Estava muito na moda a tal da topofilia, que esse livro, outro dia eu vi ele circulando aí de novo, e também muitas, sabe quando assim, tem uma certa mística em relação do gênero Slossi, eu falei, assim, eu acho que existe isso nos lugares, não tem nenhuma dúvida, mas isso não pode fazer uma cortina de fumaça para injustiça, para o descaso, para um tanto de coisa que estão presentes nos lugares, entendeu? Então, assim, eu falei isso aqui, assim, isso não pode virar uma mera ideologia, entendeu? Assim, isso tem que ser uma prática. Por exemplo, no cercadinho, a gente lá tem os interesses, lá são muito, muito diversos, né? O padre, de vez em quando, ele me chama nas reuniões, que eu gosto de acompanhar. Não tem tido muito ultimamente, mas na reunião tinha o representante da Associação de Moradores do Belvedere, do Buritis, do Avaí, do Palmeiras, tinha o pessoal da Horta, você vê que o conflito está instalado. Assim, como é que eu construo um grande acordo em relação a isso? Se você for olhar a mancha de inundação do cercadinho, os lugares que a prefeitura já mapeou como lugares problemáticos, eles estão logo a jusante do Buritis, que é um lugar super impermeabilizado, né? Então, assim, na hora, a gente apoiou também, fomos em umas reuniões técnicas com a deputada estadual que chama Beatriz Siqueira, né? E ela comprou a briga do povo do cercadinho. Então, o cara da Subecap chegou e falou, não, é porque vai ser 1 milhão de metros cúbicos de água e porque eles pegaram dinheiro do orçamento participativo, que era para fazer uma ponte, e fizeram uma barragem para fazer uma bacia de detenção que arrasa com aquela horta incrível que o pessoal tem lá, inunda uma área que tem muita água, ou seja, não é para ser a primeira opção de jeito nenhum.
e o cara enche a boca e fala esse número, ninguém abriu a boca. Eu mesmo abri a boca, não tinha noção. E tinha uma moça da engenharia que falou assim, olha, eu acho que isso nem arranha o problema. Aí me veio essa convicção, eu falei assim, não, nós temos que aprender a fazer essas contas. Não é. Aí a saída, sabe qual que foi? Nós pedimos uma memória de cálculo do projeto, que não estava lá. Aí mudou o papo. Entendeu? Assim, eles não desistiram, mas eles adiaram o negócio. Então tá assim, assim, eu acho que pra gente ter voz num debate público, a gente tem que conhecer aquela linguagem, sabe? E isso, por exemplo, essa interlocução com a escola de engenharia, não sei se vocês conhecem o professor Nilo. O professor Nilo vem em todas as bancas que a gente chama, ele veio e assim, de super boa vontade. E agora o David foi aluno dele, né? Então, e que esse trabalho sobre o leitão, nós vamos poder disponibilizar ele lá na biblioteca também. Vale a pena ler. É um trabalho mais árduo, conta o tempo todo e mas assim, eu achei aquilo muito bacana, entendeu? Tem ensinões, por exemplo, a Barra de Santa Lúcia, a favela mesmo, que eu acho que é um lugar que, se a gente for com criatividade, é um lugar que a gente consegue reter a água lá também, mas eles já falam assim, não, fertilidade alta, e descarta. Tem coisas que os arquitetos não descartariam que eles descartam com mais facilidade. E aí que é a discussão, eles são super abertos para discutir, entendeu? Então, sim. Eu ia perguntar o seguinte, na verdade, inclusive, estou muito animado, né, com as possibilidades de curso. Acho que essa interação de linguagem técnica que a gente está propondo é fundamental, no sentido de popularizar a linguagem técnica e sem abandonar o procedimento artístico. E tentar trazer o popular para o técnico também, uma retroalimentação aí. Isso eu acho que é um ponto fundamental. E o reconhecimento dessa escala do corpo e da percepção pessoal é fundamental para os debates que tem que acontecer atualmente, né? Principalmente para as mudanças climáticas, etc. Mas eu queria entender, pensando nessa questão das circunstâncias, que eu acho que várias questões surgiram na minha cabeça, mas eu acho que vou aprender muito mais amanhã, quando a gente for falar sobre isso de forma mais prática. Mas como tem sido recebido, porque eu estou entendendo que é uma coisa, essa determinação de circunstâncias, essa nomeação, a qual você apresentou aqui, é uma coisa que vocês estão colocando aqui no mundo. Sim. Né? Como tem sido recebida essa denominação que vocês estão fazendo num cenário mais macro no Brasil, assim? Pouco. Nós estamos, assim, perdão, não sei se você concluiu a pergunta, mas eu já vou atropelando esse pergunta. A história é o seguinte, a face pública da ideia de circunstância, a única coisa que tem é uma publicação na revista da FAO Mackenzie. Mas que, por exemplo, a gente recebe os pareceres, né? Teve um parecer que falou não, retorno do trabalho, sabe? E outro parecer que achou ótimo. Aí eu sei que eu já participei de comitê de revista, quando é assim, manda para um terceiro, o terceiro topou publicar. Mas eu não tenho efetivamente, como é que eu vou falar? A prova concreta construída. Vai ter agora no Campus Quilombo e, igual eu falei, essa segunda formação, que eu estou chamando isso de formação de formadores, né? É o embrião disso começar a ser desenvolvido. Mas assim, no âmbito técnico, nós temos bastante tranquilidade de que ela funciona. E temos assim, das experiências que a gente andou fazendo no aglomerado da Serra e lá, de que é possível chegar nos caras. Mas nós não fizemos esse trabalho ainda de interlocução completa de jeito nenhum. Igual eu estou falando com você, num determinado aspecto nós estamos engatinhando em relação a isso. Entendeu? A gente está vai construir aqui coletivamente mais argumentos em relação a essa. Vocês vão ajudar a empurrar o piano um pouquinho para frente. O conhecimento anda devagar, né? Então, assim,
Mas a proposição de construção na prática, eu acho que é isso, né? A gente tem... Agora, assim, de medições e de prática efetiva, a história do Campus Quilombo, eu estou muito esperançoso. O Campus Quilombo, na realidade, para nós não é uma ação extensionista. É um projeto de pesquisa que a gente está assessorando a equipe de arquitetos do IFM, do Instituto Federal, que é em Montes Claros, que por enquanto está sediando. Como eu dou aula há muitos anos, eu sempre encontro algum aluno. Então está lá o Rodrigo, que a gente chama de PLOC, ele é técnico desse lugar. Então nós estamos reunindo toda semana e aqui nós estamos construindo. Nós vamos mostrar a maquete desse lugar para vocês, que os meninos aqui do MON e do Lajear estão fazendo. Então o Lucas já fez alguns testes do tanto que infiltra, do tanto que segura e mas temos ainda dúvidas em relação a isso, tá? Assim, como a gente é um programa mesmo de estar associado, colado num programa de pós-graduação, as perguntas nos interessam muito, entendeu? Assim, que perguntas que não estão respondidas, porque é elas que viram tese, dissertação, essas coisas, né? Mas assim, sabemos algumas coisas, mas assim, está longe de ser um conhecimento redondinho, não é uma teoria ainda, sabe assim, nós estamos, tudo que a gente faz está sistematizado e disponível, ou seja, o que nós estamos querendo aqui é uma discussão organizada, né, sistematizada, né? Sim. A questão do campus Quilombo é um bom ponto de partida porque gera um topo de morro, né? Então, vai ter uma grande infiltração de uma chuva muito forte, a água não vai percorrer tanto naquela região sensorial. É no começo da bacia. Então, ele caiu igual luva para nós, porque ele é um lugar ótimo de testar coisas, entendeu? Assim, ele é um topo de morro, vê a cidade e ele tem um trecho grande e embaixo vai ter uma fazendinha, assim, porque as práticas quilombolas de plantio, assim, desde a questão do espaço, vão estar lá. Tá? Sim, por favor. Se eu não, eu estou esquecendo de perguntar. Amanhã nós vamos pôr uns crachazinhos assim. Eu quero. Sim. Não, eu tô assim, de semblante, não tem. Mas eu não consigo mais guardar todos. Mas já em prática, na verdade. Eu queria saber o horário de início de tempo das aulas, todas elas. E aos sábados, eu estou entendendo que vão ter campo, né? Pelo menos um campo nós vamos fazer todo mundo. Os outros campos vocês vão, se precisar de... Eu acho que vai precisar de ir mais vezes. E aí a gente vai resolvendo. Porque a ideia é que a gente trabalhe no sábado de 9 até 1, 2, sei lá, vamos ver como é que vai funcionar. Aqui vão ser sempre 2 horas, de 7, de 19 a 21, nós ainda não estamos na hora extra. E as aulas de terça, 19h30, 2 horas, né? Ou 3 horas, sei lá. Também nós vamos acordando isso. As primeiras aulas de lá, eu acho que são bem relevantes, mas depois lá vai virar uma espécie de plantão, sabe assim? De 2/3 para frente, um pouquinho mais da metade, vai ficar assim, o grupo vai agendar e falar assim, queremos conversar sobre isso, e a gente vai ajustando isso. Que as primeiras aulas é mais assim, introdução aos conceitos e às formas de ideologia urbana para quem não teve tanto contato assim. Aí a gente tem um programa que é utilizado normalmente, mais com dinheiros assim, para fazer simulações. Aí a gente vai meio que assim, fazer alguns enunciados junto com vocês, para a gente meio que se adaptar à interface e depois entre esse cara de engenharia, que é um cara mais experiente, ele vai entrar com como que a prefeitura faz essas simulações. Tentar assim, tem coisas de ordem especulativa, mas o máximo de questão prática também nós tentamos trazer isso assim. E aos sábados a ideia é que a gente passe o dia, só para eu acho que assim, a gente foi discutir nessa hora, o povo ficou falando assim comigo,
Sábado, antes de 9 horas da manhã, é falta de educação. Então, nós marcamos às 9 horas. A gente tem uma sala aqui, que é a 410B, que é uma boa sala, mas também o MON vai estar disponível. Por exemplo, o ano passado nós ganhamos o prêmio do CAL de boas práticas, por conta daqueles brinquedos que eu mostrei. Aí nós compramos um supercomputador poderoso lá que tem... amanhã nós vamos saber assim, o que vocês têm de equipamento e tudo mais. A preferência é trabalhar com software livre, esse Swim é um software livre. Muitas vezes, por exemplo, eu dou aula no próprio laboratório do MON, sabe assim, que não vai caber nós, assim, lá cabe 16, assim, mas os grupos depois na hora que ficar conversando, que agrupar realmente, a ideia é de que cada um de nós da equipe, a gente vai fazer assim uma marcação por área, entendeu? Então tem determinados aspectos, não que todo mundo pode conversar o que quiser desse tempo, mas a recomendação, as perguntas que cada um vai fazer, vão puxar para determinado aspecto, entendeu? E vamos experimentando. Então assim, a ideia é de que os grupos, ou seja, os grupos não vão ficar sem atendimento em nenhum momento, o tempo todo, e a gente pode tentar agendas. Nós temos que aprender a trabalhar junto, entendeu assim? Então, amanhã nós vamos ter um questionário para vocês, assim, para saber que equipamentos, porque assim, o agrupamento talvez também a gente tem que fazer uma esperteza. Fulano tem um computador assim, fulano tem não sei o quê. Tem as afinidades também, obviamente, mas de tentar montar equipes que funcionem, assim, que tenham, que o conhecimento, como é que eu vou falar? O interesse das pessoas também não seja muito homogêneo, para poder fomentar a discussão mesmo, sabe? E a ideia é de criar um ambiente gostoso, assim, de questão, pergunta, tá? Vamos ter apoio também, porque maquete é um negócio fundamental. A gente já fez a maquete geral da bacia, mas uma vez vocês tenham escolhido as situações de problema, nós contratamos um videomaker que vai inclusive filmar a gente assim de vez em quando nas coisas, mas ele vai filmar com drone os lugares. E a gente vai construir, vai apoiar vocês na construção das maquetes. Eu tenho dinheiro para fazer assim, uma representação bem legal. Vocês conhecem o Thiago Castelo Branco? Sim. O Thiago é filho do maior maquetista de Belo Horizonte, né? O Aristides. E ele está topando experimentar algumas coisas, entendeu? A gente está querendo inventar um jeito assim de fazer uns croquis 3D, com maquete e tudo mais. Então, ele ia até fazer uma maquete dessa geral, lá do Capão, e vai ter um pedaço assim do Piratininga também. Essas duas estão prontas, a gente pode até passar lá para vocês conhecerem o MON e ver. Mas assim, depois que você localizar, aí a gente vai fazer uma maquete mais ampliada desses trechos, entendeu? E a Nanda também vai ajudar nas modelagens. O Lucas é mais da modelagem hídrica. Vocês vão, assim, a gente vai se conhecendo e a ideia é de montar uma cooperação mesmo, sabe assim, isso nessas turmas que eu estou contando de off-out, cria um clima de camaradagem que é muito, no final, assim, eu nem lembro que eu estou dando aula, sabe assim, a ideia é de chegar numa situação desse tipo. Pois não? Fala seu nome, por favor. Patrícia. Você falou da aula de sexta-feira, que as palestras serão gravadas, mas vai estar aqui, sendo gravado na hora que nós podemos assistir, ou vai ser só online? E a visita a campo vai ter um carro desse projeto, ou vai ser condução nossa? Não, eu tenho dinheiro para contratar isso nós vamos amanhã nós vamos discutir como é que será a visita e como que vai ser.
que eu estou querendo ir na semana, logo de cara já ir no campo, mas eu tenho recurso para a gente ir de van, por exemplo, mas também, por exemplo, às vezes a gente assim, dá uma van e um carro, aí eu posso ir no meu carro, assim, mas assim, eu tenho recurso, tá? Na aula de sexta, nós podemos vir aqui, que vai estar acontecendo a gravação da palestra na hora. Sim, agora, a aula de sexta a gente pode acordar o seguinte, como ela vai para lá depois, porque assim, eu preciso que vocês tenham 75% de presença nas aulas, né? Então, essa aula de sábado, ela é insubstituível, porque ela é presencial. Mas, por exemplo, numa sexta que você não puder vir, você pode falar assim, depois eu assisto essa palestra e a gente combina um jeito de você ganhar essa presença. Eu só não consigo pôr essa gravação imediatamente, porque isso aqui hoje está sendo gravado. Mas tem uma edição básica que eu tenho que fazer, que também tem um recurso para fazer, mas ela não vai ser despachada assim, fazer e sair. Eu ainda tenho que azeitar essa história, tá? Porque nós fizemos aqui um seminário de pré-fabricação, que foi resultado de um pós-doutorado, e que ficaram super joias os filmes, tá? Mas demorou para ficar pronto, porque eles têm legenda. Então eu combinei com eles assim, faz para mim assim, a montagem assim, ter a capa, ter um material mais bruto, depois a gente vai refinando, porque na hora que publicar é muito mais inclusivo ter legenda do que não ter, né? Então tem coisas que a gente vai, como é um material que isso vai ser um patrimônio do Cal. O Cal vai poder usar isso da maneira que ele quiser depois, esse material que nós vamos produzir. É óbvio que assim, eu fico imaginando, não sei se, eu já falei isso aqui, né? A ideia de fazer, assim, tem necessariamente uma publicação da produção, dos projetos, e nós vamos tentar fazer um livro reflexivo. Não acho que isso deve ser obrigatório, mas o grupo ou o indivíduo do grupo quiser fazer um artigo ou uma coisa desse tipo, de ter, porque uma coisa é a memória do projeto e os desenhos do projeto, isso vai virar um compêndio já de cara. Outra coisa que nós vamos sistematizar são os métodos. Então assim, como é que as etapas, isso vai estar tudo documentado. Então nós vamos fotografar essas coisas todas que foram sendo feitas. Mas outra coisa, assim, eu tive aqui uma questão que me inspirou, gostaria de fazer um projeto. Isso nós vamos abrir depois, ou o grupo faz junto, ou uma pessoa do grupo. Não tem jeito, não quero obrigar as pessoas a fazer isso. E a outra coisa é disponibilizar esses audiovisuais. Tá? Então, é um corpo. O recurso que eu tenho, inclusive, não dá para editorar isso, eu vou ter um material mais bruto. As palestras não, as palestras como os próprios alunos do curso, né? Não quero falar, nós temos que arranjar uma palavra para vocês ainda, que eu ainda não consegui. Residentes. Os residentes, também, talvez seja audacioso demais ainda, mas nós estamos, eu quero chegar lá, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Porque com mais 180 horas a gente consegue fechar. Esse curso tem quase 180. Então, assim, se a gente computar esse trabalho que vocês têm privado, assim, no grupo, né, ele chega lá. Mas eu acho que para ser residente tem que ter um trabalho prático efetivo com grupos sociais, né? Mas chegaremos lá. Residentes, acho que ok, porque vira uma promessa assim também, né? E eu perdi que eu estava falando disso. Esqueci todo. Então assim, queria muito que essa experiência fosse divulgada. Então nós vamos tentar fazer isso, né? Mas vocês falaram dos programas, aí vocês já vão passar a lista para a gente já estar preparado dos programas que vai ser usados, sim. para ver se o computador aguenta. Isso aí, essa tarefa do Lucas. Ele vai ajudar a instalar os programas, essas coisas todas.
Não, amanhã é uma oficina bem prática. Para terça-feira, sim, ainda vai ser introdução de conceito, não precisa. Aí eu posso fazer um vídeo ensinando a baixar. É só listar o que vai ser usado. Não, isso aí a gente já fez, tipo assim, QGIS, AutoCAD, mas a gente vai fazer um formulário para vocês responderem durante a semana para ver quais softwares vocês têm acesso, entendeu? Amanhã vai rodar um Forms, um questionário no Forms que vocês vão responder na hora, e aí isso já vai ajudar a gente na composição das equipes, tá? Tá bom também, né? Agradeço a vocês demais, estou muitíssimo animado com isso, estou aflito assim para ver o negócio já andando, mas estamos com o maior pique para fazer esse curso ser bem bacana. Tá? E quem quiser, quem não conheceu o MON e tudo mais, a gente pode passar lá também para vocês darem espiada, mas a gente encontra amanhã 9, sala 410B, quarto andar, lá no final do corredor à direita. Tá? É uma sala boa, porque nós estamos aqui com bastante problemas com o espaço físico, né? Porque a escola, vocês imaginam, quando eu estudei aqui, de 78 a 83, para 84, eu nunca lembro muito bem. Tinha 400 alunos. Então, assim, eu sabia o nome de todo mundo. As salas eram assim, a sala do P, não sei o quê, a sala só funcionava para uma determinada coisa, as salas eram enormes. Agora nós temos os alunos do diurno, tem um curso diurno, tem um curso noturno, tem um curso de design e tem 2 pós-graduações no mesmíssimo lugar. Então, assim, tem uma pressão grande para o uso do espaço. Esse horário, ele é muito por causa desse negócio. E as aulas elas vão ser no Zoom, tá? E também tem uma professora que ofereceu o Zoom dela para nós. E vamos aí. A outra coisa que eu falei, a gente vai tentar fazer, já divulgar também os drives com o material bibliográfico. Base cartográfica, essas coisas todas já está assim, bastante adiantado. Ainda tem coisa para fazer, mas já está bem adiantado. Nós temos assim, tranquilamente 4 semanas com o material, já está ok. Mas amanhã nós temos que resolver essa coisa da ida lá no cercadinho. Tá? Tem que contar uma coisa também, que é implementar um projeto na universidade não é simples, sabe assim? Porque o dinheiro vem para uma fundação de desenvolvimento da pesquisa, que é a Fundep, e até isso começar a andar, a gente sofre muito, sabe? Mas o que eu decidi é o seguinte, eu vou empenhar essa história e depois eles vão ressarcir, sabe? Por exemplo, o dinheiro ainda não está na minha mão para a contratação desse transporte, mas eu já estou apalavrado lá com o pessoal que eu posso fazer a despesa, depois a gente... Então assim, nós vamos do jeito que dá, sabe? Então, mas estamos assim, muito animados, tá? Amanhã vocês vão conhecer o resto da turma. E vão ter alterações, assim, às vezes um sábado não vem, outro não vem, mas é uma turminha bem bacana. Assim. Muita aí eu conheço assim, de longa data, assim, foram meus alunos na PUC anos atrás e tal. E daqui também. Então agradeço a vocês demais, espero que seja bem frutífero. Quanto nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, não, 15. Então faltam 5. Assim, que nós temos 20 alunos, 21 talvez. Mas eu sei, por exemplo, a Thaís vem de Fortaleza.
que eu sei de fora, tinha uma moça de São Paulo, mas que por conta desse tanto de aula assim também não vai dar certo. Mas talvez um grupo tenha que ter 6, mas em princípio assim, vocês já podem assuntar essa história de grupos de 5 minutos, tá? Obrigadíssimo.